vimos com o presbítero Vinícius, tivemos uma introdução sobre os atributos de Deus. Nós vimos aqui que, também conhecido como as perfeições de Deus, muito porque muitas vezes pode comunicar que isso foi atribuído a Deus. Mas a ideia básica é de que o Senhor, o ser de Deus, é perfeito e todo-poderoso. Todo-poderoso. E aí a gente começa hoje, nós vimos semana passada, os decretos de Deus, sobre os decretos de Deus e como os decretos de Deus refletem quem é Deus. Refletem quem é Deus. Se Deus decretou tudo e a partir do seu decreto ele executa e permite que as coisas aconteçam, demonstra o seu poder, demonstra a sua onisciência, demonstra que ele governa sobre todas as coisas e aponta para os seus atributos. E hoje nós começamos propriamente os atributos de Deus, falando sobre a onisciência de Deus. Então, no Salmo 139, nós vamos ler, vai comunicar isso com muita clareza. Antes, quero aqui ajudá-los a distinguir a questão dos atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aquilo que pertencem apenas a Deus, ao Senhor. Visto que Ele tem todo o poder, nós dizemos que Ele é onipotente, que Ele está em todo lugar, nós dizemos que Ele é onipresente, e Ele sabe todas as coisas, nós dizemos que Ele é onisciente. E tantos outros atributos incomunicáveis. Nas próximas aulas com o seminarista Vitor e com o presbítero Vinícius, nós vamos ver esses outros atributos. Então, muito importante que nós façamos essa distinção. E, óbvio, com o conhecimento que nós temos adquirido, isso fica muito claro para nós, visto que isso aponta para um Deus Todo-Poderoso. Acabamos de ler 2 Coríntios 12, apontando isso, dizendo que aquela revelação veio de Deus. O conhecimento que Paulo tinha vinha de Deus. Então, onisciência divina. Nós vamos ler juntos Salmo 139, do 1 ao 6. Todo mundo abriu já, né? Vamos lá, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Até aqui. Amém. Então, o Salmo 139 talvez seja o salmo que dê mais ênfase, ou que a gente possa ver com a nossa alimentação com mais clareza e mais detalhes sobre a onisciência divina. Nós vamos ler outros salmos falando sobre isso, mas a gente vê aqui Davi, inspirado por ele mesmo, por Deus, inspirado por Deus, ele coloca essas palavras reveladas a ele sobre o conhecimento divino. Ele termina, pelo menos essa sessão aqui, sobre a onisciência de Deus, dizendo que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, entende isso, reconhece isso. Né? Aí a gente pode fazer de novo aí uma ligação com aquilo que vemos de Paulo agorinha. Então, o que é onisciência? O que quer dizer? As palavras omni, que quer dizer tudo ou todo, e scientia, ambas palavras latinas, conhecimento. Então,
tudo aquilo que a gente vê sobre ONI, algumas palavras que a gente tem no português, uma que eu lembrei foi o microfone omnidirecional, né? É um microfone que capta em todas as direções a, a audição, né? No caso, o som, perdão. Capta em todas as direções o som. Então a gente usa algumas palavras, tanto quanto a ciência, né? Tudo que você vê sobre ciência está ligado ao conhecimento. Então é muito importante a gente entender, por exemplo, sobre a ciência, de que a gente tem que tomar muito cuidado para restringir o que quer dizer ciência, né? A ciência diz isso, a ciência coloca isso, não é? Não é assim que a gente vê como um argumento de autoridade, mas ciência é conhecimento. Ciência é conhecimento. Agora, a gente está tratando de um conhecimento de alguém que sabe todas as coisas. Logo, a gente está tratando sobre algo que não é comunicável a nós, né? Então, a gente está falando sobre onisciência, que é diferente de ciência, né? Então, é um Deus todo poderoso, é um Deus que tem todo o conhecimento. Então, muito simples aí para nós entendermos e gravarmos onisciência. E aí a gente vai, baseado no livro do Arthur Pink, trazer algumas referências, algumas frases. Então, todas as frases que estão em aspas são dele, são citações dele do livro Atributos de Deus. E vamos usar os textos base para confirmar e nos esmerarmos em entender mais sobre o conhecimento divino. Então, a gente acabou de ler Salmo 139, 1 a 6. Vimos aqui que o Senhor sonda o homem, porque ele fez, mas em última análise, porque ele tem todo o poder. Ele domina sobre todas as coisas. Mas ele sonda o homem, e aí que sonda a gente liga muito aquele equipamento que a gente faz exames ou usado para alimentação também. A sonda sempre conota algo que está dentro. Logo, o Senhor é o único que sonda de maneira tal que conhece tudo o que acontece conosco, tanto no corpo físico quanto na alma. Então ele nos sonda. E aí, aqui vai falar com detalhes sobre que ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, ou seja, tudo aquilo que a gente faz também ele está atento. Não só atento, mas como ele sabe de todas as coisas, e lembrando que ele decretou todas as coisas, de maneira tal que o homem não perdeu a sua liberdade. Agora vamos para Hebreus 4:13. Eu vou pedir à irmã Mara que leia Hebreus 4:13. Já tinha ver? Aí a senhora abre em Daniel, no Antigo Testamento, Daniel 2:22. Veja, Hebreus 4:13 vai trazer para nós aquilo que muitas vezes nós deixamos a desejar, sobre a meditação do conhecimento de Deus, porque todas as coisas estão descobertas diante dele. Ele sabe de tudo que acontece. Se a gente meditasse mais nisso, e o autor vai falar sobre isso, se a gente meditasse mais de que o conhecimento do Senhor é perfeito, e quando a gente pensa em perfeito, muitas vezes a gente esvazia o peso da palavra. Porque para a gente perfeito, você arrumou a casa está arrumada, limpeza perfeita. Mas facilmente você consegue achar uma poeira na casa, não é? Facilmente, por mais que tenha sido com muito esmero, com muito esforço limpar a casa, é muito fácil você encontrar uma imperfeição. E a mesma coisa em todos os atos que você faz no seu trabalho, para a sua família, né? Você se esmera para cuidar dos seus filhos, mas sempre, todos os dias, você deixa a desejar em algo, talvez muito grande ou muito pequeno, porque nós somos imperfeitos. Agora, quando a gente diz seu conhecimento é perfeito, seu conhecimento, como vimos semana passada sobre os decretos de Deus, assim também seu conhecimento é abrangente. Ou seja, o Senhor conhece todas as coisas. Isso é conhecimento perfeito. Conhecimento perfeito é conhecer
todas as coisas. Então só Deus pode conhecer todas as coisas. E o seu conhecimento é detalhista. Ele sabe de tudo, como lemos no Salmo 139 e agora em Hebreus 4:13. E aí o autor vai dizer que se a gente meditasse mais na palavra de Deus sobre a onisciência divina, nós pecaríamos menos contra ele. Pecaríamos menos contra ele. Ele vê e sabe de tudo que a gente está fazendo. E o versículo 13 de Hebreus 4 vai terminar dizendo que nós vamos prestar contas. Vamos prestar contas. Daniel 2:22. Conhece o está em trevas, né? Vai tratar aqui sobre o fato de conhecer o que está no... Ele conheceu o mal. Lembre, o Senhor não é autor do mal, mas Ele conhece o inferno. Ele criou o inferno. Ele conhece tudo que acontece e vai acontecer no inferno. Se no inferno Ele conhece todas as coisas, muito mais no céu e na terra. Veja, o Senhor que domina sobre todas as coisas, nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle, como vimos sobre os decretos e sobre o seu conhecimento. Isso aponta. E aí, será que a gente poderia dizer que o Senhor conhece todas as coisas porque Ele decretou todas as coisas em última análise? Só por isso? Só porque Ele decretou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas? Não, né? Por quê? Porque se Ele não tivesse feito o mundo, se Ele não tivesse criado os céus e a terra, Ele ainda assim saberia de todas as coisas. Ou seja, não está condicionado a isso. Assim como vimos semana passada de que Deus ele não olha para o túnel da história e assim Ele decreta, a mesma coisa se dá pelo fato de Ele conhecer todas as coisas e por isso Ele decretou. Né? Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Não é dependente. O seu conhecimento não é dependente dos seus decretos. Isso é muito importante, isso é muito interessante, inclusive. Outra citação para a gente meditar aí. Nem a escuridão da noite, nem as cortinas mais fechadas, nem o calabouço mais profundo podem esconder qualquer pecador dos olhos da onisciência. Nós já lemos em Hebreus 4:13 que nós devemos prestar contas. E agora a gente vai ver aqui alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que poderiam por um momento achar que não estavam sendo vistos. A gente vai começar com Gênesis 3, 8, 9. É o primeiro exemplo disso. Vou pedir ao irmão Gabriel que leia Gênesis 3, 8, 9. A irmã Dayana que leia Gênesis 4, 8 a 10. O irmão Jorge, por favor, Gênesis 18, 10 a 15. Josué 7, 1, a irmã Sônia, 11 e 21. E 2 Samuel 12, 7. Leandro, por favor. Por favor, meu irmão, pode ler. Olha só. Olha só como é que a gente vê aqui o Senhor, ele, entre aspas, se diminuindo por amor ao homem, dizendo: onde estás? Será que o Senhor não sabia onde Adão estava, né? Mas Adão pensou, e aqui esse é o destaque que a gente dá. Adão pensou que poderia se esconder do Senhor. E aí a gente vai ver outro caso do filho de Adão, Gênesis 4, 8 a 10.
Veja, de novo, a gente vê aqui o Senhor, ele conversando com Caim, e Caim, com toda a sua arrogância, diz: Não sou tu todos do meu irmão. O Senhor já sabia o que Caim tinha feito, assim como o seu pai Adão tinha feito. O Senhor já sabia. Então, aqui, de novo, a gente dá destaque pelo fato desses homens, por alguns momentos, ou por um momento, achar que o Senhor não está vendo e de que o Senhor não iria puni-los quanto a isso. Agora, ainda em Gênesis 18:10, olha só, ela discutiu com Deus, dizendo que não riu. Você vê aonde a gente pode chegar? Né? Apontando para aquilo também que o caso que o irmão Vinícius trouxe aqui. O texto diz que Sara riu no seu íntimo. Ela riu no seu íntimo. Ela pode não ter esboçado nada na sua face, talvez. O texto diz que ela riu no seu íntimo. E ela diz para Deus ali, diante dela, de que ela não riu. Isso mostra o quanto isso parece conosco, né? Parece demais com a gente. A gente é capaz de dizer que não fez diante de Deus, aquele que a gente já sabe que é onisciente. Nós somos capazes de dizer que não pecamos contra ele. Isso devia nos fazer arrepiar. Josué 7:1. Isso. Bom. Agora, isso. Simularam. Isso. E o 20. Perfeito. O pecado de Acã, ele não só prejudica a sua família, mas o povo de Israel como um todo perde uma batalha por causa do seu pecado. Ele escondeu, só que ele se esqueceu de que Deus julgava o povo. E ele se deixou levar pelo fato de achar que não seria visto. Mas Deus é onisciente. Ele não só onisciente, como julga, e nós prestaremos contas. E Acã pagou com sua vida pelo que ele fez. Agora, o último texto, 2 Samuel 12:7. Por favor, Leandro.
Essa é a famosa história de Davi, onde ele peca contra o Senhor e peca contra um dos seus principais soldados, né? Ele toma para si a esposa do seu soldado. E aí Natã, inspirado por Deus, usado pelo Espírito Santo, aponta para Davi. Depois de contar uma simples e sábia parábola, Davi ele se revolta e pergunta: onde está esse homem? Né? E aí Natã diz essas palavras: tu és este homem. Ou seja, foi revelado a Natã do que Davi tinha feito. Quem revelou? O próprio Deus, aquele que é onisciente. Os ímpios odeiam naturalmente essa perfeição divina, tanto quanto são naturalmente compelidos a reconhecê-la. Vamos abrir em Salmo 53, 1. Pedir a Ramila que leia o Salmo 53, 1. Só um minutinho para todo mundo abrir. Esse texto, esse capítulo, né, vai demonstrar sobre isso aí que o autor está colocando, algo muito interessante. Salmo 53, 1. Veja, nós temos aprendido de que o ateu, ele não é ateu simplesmente por causa do seu conhecimento. Não. É uma questão de coração. Até porque o Salmo 19 e outros salmos vão deixar muito claro, né, de que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, você consegue, pela natureza, constatar que há um Deus. Só que os ateus, eles lutam contra isso constantemente. E o Salmo 53 vai dizer que isso não é uma questão intelectual. De fato não é. Uma questão de coração. Diz um sensato no seu coração, não a Deus. E como isso se liga aqui àquilo que nós estamos vendo sobre a onisciência divina? Eles negam Deus, e para que a segunda parte do versículo aconteça, que diz: corrompem-se e praticam iniquidade. Para que isso aconteça, eles precisam negar que existe um Deus onisciente que tudo vê e que vai julgar aquilo que eles estão fazendo, para que eles possam pecar com tranquilidade. Veja, não é uma questão de argumentos, uma questão intelectual, é uma questão de coração. Porque aquele que nega a existência de um Deus todo-poderoso, ele vai, a partir da primeira parte do versículo, dizer que não há Deus, cumprir a segunda parte do versículo: se corromper e praticar iniquidade, e não fazer o bem. Isso, a partir daquilo que lemos ali, aponta para uma impiedade onde você odeia a onisciência divina. Logo, se você odeia a Deus, você odeia a onisciência divina. Odeia o fato de que há um Deus que sabe de todas as coisas e de que vai julgar tudo, todas as coisas. Nós vamos ver outros versículos sobre isso. Romanos 8, 7, pedir, por favor, a irmã Tayane que leia. Danilo, Oséias 7, 2 e Isabela, Salmo 98. Por favor, pode ler. Exatamente, é inimizade contra Deus. A tendência nossa, sem o Espírito Santo agindo em nós, é essa: é de odiar a Deus, odiar o fato de que Ele conhece todas as coisas. Oséias 7, 2, por favor. Veja, e o Senhor usa aqui uma palavra
uma palavra que aponta muito para o fato de que ele se diminui para comunicar a nós, quando diz que ele se lembra, né? O Senhor, geralmente quando a gente pensa em algo como lembrar, é porque a gente esqueceu em algum momento, né? Ah, eu me lembrei, né? É porque em algum momento eu esqueci de algo. Mas aqui o Senhor, na sua emanência e por amor ao povo, diz: eu me lembro das suas iniquidades, eu me lembro do mal que vocês fizeram, se diminuindo para que o povo entenda as suas palavras. Mas o Senhor, ele não se lembra, porque ele não esquece. Isso é muito interessante, nós pensarmos nessa perspectiva. E aí, Oséias 7:2, apontando para um povo, o povo dele, porém, diante de muitos, diante do povo de Deus, haviam joio também, não só o trigo. Salmo 98. Deus é luz. Sendo luz, não há comunhão com as trevas. E um outro autor vai dizer algo parecido, de que, pelo fato dele ser luz, ele conhece todas as coisas estão descobertas diante dele. Mas para o crente, o fato da onisciência de Deus é uma verdade carregada de muito conforto, de muito conforto. Nós já vimos aqui, acabamos de ver de que o Senhor, eu esqueci aqui que chegar mais para cá. O Senhor, ele conhece todas as coisas e de que o pecador odeia o fato de que o Senhor conhece todas as coisas. Agora, para o crente, aquele que é um pecador redimido, isso é uma verdade carregada de muito conforto. E a gente vai ver o porquê. Primeiro com Jó. Pedir ao irmão Vitor que abra Jó 23:10. Áquila, por favor. Salmo 103:14. Verônica, no Salmo 139, versículos 23 e 24. E João 21:17. Aline, por favor. Pode. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como outro. Ele sabe o meu caminho. Ou seja, isso era conforto para Jó. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. A gente sabe o que aconteceu com Jó. E aí, nesse verso, ele diz que o Senhor sabe o caminho dele. Apesar das acusações que ele sofreu, apesar do sofrimento que o acometeu a ele sabe que o Senhor, ele sabia que o Senhor sabia todas as coisas. Isso trazia conforto para ele. Salmo 103:14, por favor. Porque ele mesmo nos fez, e isso traz conforto. E de novo, não tem como não fazer uma conexão com a devocional que acabamos de ver. O que Paulo diz aqui: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Nós reconhecemos que somos pó. O Senhor, ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Isso nos traz alegria e conforto, como ele diz aqui. Salmo 139, 23 e 24. Veja, aqui nós podemos pensar sobre a santificação. Ver se há em mim algum caminho mau. O crente, ele deseja não pecar contra o Senhor. Ele deveria desejar. Esse é um fruto do crente. Porque, como foi dito aqui, infelizmente, nós pecamos todos os dias e já pecamos hoje por pensamentos, mas nós desejamos
não pecar contra o Senhor. E é por isso que o fato do Senhor conhecer todas as coisas nos traz conforto. A gente pode orar isso que Davi orou. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Me leve, Senhor Deus, a ver aquilo que o Senhor está vendo, mas eu mesmo não. A gente peca contra o Senhor por ignorância, todos os dias. Muitas vezes distraídos estamos pecando contra o Senhor, e esse pecado a gente morre sem pedir perdão ao Senhor. O Senhor, na sua misericórdia, nos perdoa. Então, precisamos estar atentos e fazer essa oração de Davi, porque o Senhor é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E João 21:17. Esse verso aponta para a divindade de Cristo, né? Porque Pedro diz com todas as letras: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, né? E muito mais aqui, e aí a ênfase que a gente quer dar nesse verso é o fato do amor de Deus por Pedro, por sabendo, perguntar sabendo. Ou seja, é uma verdade carregada de conforto. Pedro sabia que Jesus sabia. Isso trazia conforto para ele. Sabe quando você precisa provar que a pessoa te ama? Hã? Com Deus não. Com Deus não. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe quando a gente pede perdão com sinceridade. Ao mesmo tempo que nos traz conforto, isso deve nos trazer temor. Porque quando o nosso perdão não é sincero, o Senhor também sabe. Aqui mora um incentivo à oração. Esse verso é lindo. Convidar todos os irmãos a abrirem. Ainda conectado com o outro slide que a gente viu, Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. Diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Muitas vezes a gente, na nossa limitação ou na nossa ignorância quanto à palavra de Deus e seus ensinamentos, já nos perguntamos: para que eu preciso orar, como vimos semana passada, né? Se Deus já decretou todas as coisas, ou para que eu preciso orar, aplicando ao estudo de hoje, se Deus já sabe de todas as coisas que eu preciso, se Deus já sabe o que eu quero, para que eu preciso parar e orar ao Senhor? Veja que o versículo 24 vai dizer: E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É necessário que clamemos. É necessário que falemos com o Senhor com o devido temor e reverência. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento, a oração. Mas também nos traz a certeza de que o Senhor nos ouve. O fato de que há milhões de pessoas falando com o Senhor e na sua onisciência é como se tivesse apenas uma pessoa falando com ele. Ele consegue ouvir a oração de todos. E o verso 24 vai demonstrar isso, de que o Senhor conhece todas as coisas, tanto daquilo que vamos falar com Ele, quanto que aqui estamos falando no momento, mesmo que simultaneamente. Isso nos traz conforto, como vimos aqui anteriormente. Logo,
a gente pode pensar sobre o passado e o futuro, né? Visto que o Senhor, Ele decretou todas as coisas, e tendo essa doutrina como base, como reflexo do ser de Deus, nos dá mais tranquilidade de confirmar isso. O Senhor conhece todas as coisas, Ele decretou todos os nossos dias, decretou a volta de Jesus. Salmo 147, versículo 5. Vou pedir à irmã Jéssica que leia. Salmo 147, 5. Senhor, eleva os humildes. 147, 5. Seu entendimento é infinito. Seu entendimento, seu conhecimento, sua sabedoria é infinita. Ou seja, não há um limite. O Senhor sabe até aqui, né? Muitos se levantaram buscando compreender o conhecimento do Senhor e caíram em heresia por conta disso, né? De colocar o Senhor como limitado quanto ao seu conhecimento do futuro, ou quanto a decretar algumas coisas e outras não. E isso é muito perigoso. Isso é dizer que Deus não é onisciente. O seu conhecimento é infinito. Provérbios 3,19. Por favor, Fernando, possa ler. O Senhor, com sabedoria, estabeleceu a terra, com inteligência, firmou os céus. Ou seja, tudo foi estabelecido por Ele. Então, quando a gente lê na sua palavra conhecimento, sabedoria, inteligência, aponta para algo que de certa maneira, a mesma coisa. Claro, cada um com seu peso, né? Quando falamos de sabedoria, está ligado muito mais a habilidades, né? Mas conhecimento, inteligência, entendimento, é sempre com o mesmo sentido. E aí, sobre o passado e futuro, o Pink diz: o conhecimento de Deus sobre o futuro é tão completo quanto o seu conhecimento do passado e do presente. Isso porque o futuro depende inteiramente dele mesmo. Se fosse de alguma forma possível que algo ocorresse sem a ação direta ou permissão de Deus, então esse algo seria independente dele, e ele imediatamente deixaria de ser supremo. Então, nós já tocamos nesse ponto, e aí o autor aqui ele coloca sabiamente nessa citação. Se você afirmar uma coisa, você vai ter que dizer que Deus não é supremo, que Deus não conhece todas as coisas, e logo ele não é onisciente. Então isso é muito perigoso. E pelo fato dele conhecer todas as coisas, decretar todas as coisas, nós temos provas bíblicas disso. Aqui nós vamos ver algumas profecias. No Antigo Testamento encontram-se dezenas de previsões sobre a história de Israel, que foram cumpridas nos mínimos detalhes, séculos depois de terem sido feitas. Gênesis 15, 13, 14. Pedir a Ana que leia. Gênesis 15, 13, 14. O Vinícius abra para a gente em Isaías 44, 28. E depois leia o 45, 1. E o Gabs, Esdras 1, 1 e 2. Então, Gênesis 15, 13 e 14, por favor. Veja o que o Senhor fala a Abraão.
que o povo dele seria afligido por 400 anos. É interessante nós pensarmos aí sobre os mínimos detalhes. O Senhor diz, vão ser 400 anos. E quantos anos foram? 400. Demonstra a grandeza do Senhor e que nada vai fugir do seu controle. Nada vai fugir do seu controle. Ele conhece todas as coisas porque ele tem todo o poder para que todas as coisas se cumpram. Agora, outra passagem que vai confirmar isso, outra profecia, Isaías 44, 28. Veja, os detalhes da profecia de Isaías, né, dá um nome do governador que seria a favor do povo de Deus, um governador ímpio que seria a favor do povo de Deus. Ele nem tinha nascido, Ciro. E aí Esdras 1 e 2 vai confirmar, nos versos de Isaías a gente vê a profecia, e Esdras 1 e 2 vai confirmar o acontecimento. Veja, um historiador, Cláudio Joséfo, se eu não me engano, é Cláudio Joséfo? Joséfo, esse aqui é Joséfo. É colocado de que Ciro conheceu as palavras. É Flávio, obrigado. É Flávio. Flávio Joséfo conheceu as palavras do profeta. Isso o motivou a cumprir a profecia. E aí, óbvio, que é um relato extra-bíblico, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, de uma maneira ou outra, mostra quanto isso poderia ser possível, né? Porque aconteceu 150 anos depois. E de que Ciro fez exatamente aquilo que foi profetizado. E agora sobre Jesus. Sobre Jesus. No Antigo Testamento, há diversas passagens apontando para o nosso Redentor. Nelas também há detalhes sobre a caminhada na terra de Cristo, as quais foram realizadas literalmente e perfeitamente. Então a gente vai ler só as profecias, visto que a gente está estudando em Marcos e estamos vendo essas profecias se cumprindo. Miqueias 5:2, Gabriel, por favor. Zacarias 11, 12 e 13, pediu o Márcio que leia. Por favor, Márcio. Zacarias 11, 12 e 13, finalzinho do Antigo Testamento. Salmo 22, 16 e 18, a Gisele. Isaías 53, 7 e 9. Pedi a Mara que leia. Isaías. Tá? Isaías 53, 7 e 9. Miqueias 5, 2. De onde sairá? De Belém. Né? Zacarias 11, 12 e 13.
por quantas moedas de prata Jesus foi traído, né? Agora, Salmo 22, 16 e 18. Ultrapassam minhas mãos e pés e compartilham a minha veste, né? Isso está em Salmo, nos Salmos, né? Isso aponta para Cristo, né? A profecia. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Isaías 53, 7 e 9. É isso. Tem nem que falar, né? Isso demonstra, isso faz muitos judeus se calarem diante do texto bíblico, né? O fato de questionarem se Deus ser o Messias ou não. E, para fecharmos, irmãos, quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Uma aplicação aqui daquilo que já vimos, né? Que Ezequiel 11:5 vai nos dizer, nada foge do nosso controle. De novo, meditemos mais sobre a onisciência divina. Gastemos mais tempo pensando sobre isso, porque isso se aplica a nós, o fato de como nós temos vivido, como temos vivido diante de Deus, sabendo que Ele sabe de todas as coisas, né? A maneira com que eu me porto, o fato de eu não faltar um culto, o fato de eu estar sempre na reunião de oração, sempre na escola dominical, nos cultos, isso pode não representar nada, visto que eu posso estar buscando viver uma vida para os outros, não para Deus. Mas quanto às coisas que surgem à mente, Ele conhece todas. Que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração da aparência, né, de viver por aparência, para que as pessoas saibam o quanto eu sou piedoso, mas diante de Deus eu tenho sido encontrado em falta. Deus tenha misericórdia de nós. Perguntas e considerações?